dia, turmas do sexto ano A, sexto ano B. Na nossa aula de hoje, do ensino remoto, nós faremos uma revisão da classificação do substantivo, como nós já iniciamos na aula passada. E hoje nós estudaremos um pouco mais sobre os substantivos derivados. Para que isso? Para que essa repetição toda? Bem, é preciso que vocês conheçam bastantes substantivos, diferencie cada um deles, quando que um é próprio, quando que é comum, e somente com a prática vocês vão fixar melhor. Conhecendo novos substantivos, vocês poderão reconhecer essas palavras em qualquer tipo de texto. E quando vocês estiverem bastante familiarizados com os substantivos, que isso não vai se dar apenas pela repetição das aulas, claro, como eu já enfatizei muito para vocês, a leitura, né? Mas esses exercícios, essas atividades são uma forma de vocês fixar, né, um pouco mais. Portanto, a gente vai falar um pouco mais sobre os substantivos primitivos e derivados. E assim eu passarei uma atividade, porque nas aulas anteriores eu fiz uma revisão dessa classificação do substantivo e passei atividades falando sobre o substantivo próprio, comum, passei um outro texto, né, sobre concreto e abstrato, e ficou a gente passar uma outra atividadezinha que não é do livro, uma atividade bem mais fácil, como vocês puderam perceber. Passamos, né, sobre esses substantivos, e ficou faltando agora o substantivo primitivo derivado, que a gente vai passar agora para vocês responderem essa atividadezinha. Aí o próximo conteúdo também, que já teve uma aula específica sobre ela, que foi os substantivos coletivos. Na próxima aula, que for a aula de gramática, a gente focará um pouco mais sobre os substantivos coletivos, não se esqueçam. E assim, para que a gente possa concluir essa fase de conhecer os substantivos e sua classificação, e passar para o quê? Para estudar sua flexão, como flexionar esses substantivos. À medida que vocês aprenderem esses substantivos e as suas classificações, vocês reconhecerão mais e mais substantivos. E assim ficará mais fácil de vocês aprender sobre a sua classificação. Ou melhor, sobre a sua flexão. Quer dizer, passando para um novo assunto, mas sempre continuando. Então, nós só podemos passar para um novo assunto quando a gente já estiver assimilado bastante. Como que eu vou estudar a flexão do substantivo, dizer quando que ele é masculino, feminino, e assim por diante, sem antes conhecer muitos substantivos, né? Então, por isso que é importante essa revisão. Eu peço que vocês anotem cada aula minha, vocês estejam com o caderno, não se atenham apenas ao vídeo. Claro, vejam o vídeo, revejam, mas vocês possam fazer anotações interessantes, algo que vocês vão ajudar vocês a fixar, a vocês a aprender. Então, coloque a data, coloque o nome da aula que foi dada naquele dia, alguns exemplos. Isso daí vai ajudar vocês bastante a compreender. Também, outra coisa importante, anotem, pois, por exemplo, na aula de língua portuguesa, nós não nos atemos apenas à gramática, como é o caso que a gente estuda, que no caso está aí os substantivos que a gente está estudando, mas se vocês podem perceber, tem momentos que a gente dá uma parada, vai estudar a ortografia, como você escrever, palavras com S, palavra com CH. Então, isso é ortografia, é uma parte, que faz parte da língua portuguesa. Outro momento, o que nós fazemos? Uma leitura, que muitas vezes eu envio para vocês áudios de leitura, né? Lida por mim.
pode ser uma leitura através de um texto que eu envio para vocês. São os momentos das aulas de língua portuguesa, que não se limita apenas apenas a estudar as classes gramaticais. E por isso, nessas aulas que a gente dá propriamente dita das classes gramaticais, elas dão um pouco na parada, né? É preciso que vocês anotem, porque eu vou estar sempre variando, mudando. Uma hora eu passo uma leitura, outra hora uma interpretação de texto, outra hora é apenas um áudio meu, como vocês podem observar. Então, aí, no momento que eu retomar a aula de português em gramática, vocês já vão saber, tá? Porque se eu passar só gramática, né? Eu vou estar passando apenas só muito conteúdo, termina o livro e ninguém compreende nada. Então, não adianta. O ensino ele é um processo lento, gradual, e a gente só aprende com muita paciência. Então, vamos lá. Revisando a classificação do substantivo, professora Lira Escócio. Tipo de substantivo. No caso aqui, nós estamos enfocando apenas nos tipos de substantivo primitivo e o derivado. Substantivos primitivos. Os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outra palavra, não surgiram de uma outra palavra, não foi formada a partir de outra. Exemplo, a chuva atrapalhou a festa. No caso, o substantivo destacado aí, chuva. Agora, observe o que acontece no exemplo posterior, que é de um substantivo derivado, né? Os substantivos derivados são palavras que derivam de outras palavras, é o contrário. Enquanto chuva não derivou, não surgiu de nenhuma palavra, mas quando eu leio chuvarada, eu já percebo que chuvarada ela veio da palavra chuva. Exemplo, todos se surpreendem com a chuvarada. Então é isso que é um substantivo primitivo e derivado, um conteúdo fácil, né, mas nem tanto. E a gente vai passar para a atividade para que vocês estejam fixando, aprendam mais substantivo derivado, porque, como eu falei para vocês, são infinitos. Somente com a leitura vocês vão dominar mais e mais. Por hoje é só, fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser.